depois a cantina, a casa para chegar ainda. E é isso aí. Eu vou chamar a Mariana para fazer a leitura inicial agora. Parentes. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim que venhamos a solver nossas dívidas para a comunidade. Inútil a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, e que se fazem verdadeiros trovões de tolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo os desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, nesse momento, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual que já se faz presente, antes de aqui mesmo nós chegar, para ouvir a mensagem da noite, através da irmã Mirce. Que ela possa, Senhor, ser inspirada, protegida, amparada na mensagem que ela preparou para nos trazer. E que nós possamos, Senhor, em prece, agradecer a oportunidade de estar aqui na noite de hoje, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Nos livre e guarde de todos os males. E assim seja. A palavra. Boa noite a todos. Que a gente possa estar na presença de Jesus. E o tema da noite, parentes. Eu tive um hard time, como a Marisa falou, né? Parents. O tempo todo era parents. E do livro Fonte Viva, né? Mensagem de Emmanuel, por Franciscano Xavier. Não é? O vício. E interessante, né? A gente está falando sobre a palestra ser sobre parents, né? Que é a família. E durante essa semana toda, o tema tem sido família, né? A gente teve o nosso retiro no sábado, e o tema do retiro foi
construindo o reino de Deus dentro de nós, e boa parte do retiro a gente discutiu sobre família, né? É muito bom, foi muito proveitoso. E aí ontem o estudo do grupo da família, o tema foi família, e hoje família, né? Então, por mais que a gente ache que seja repetitivo, cada vez que a gente apresenta esse tema, a gente discute coisas diferentes, né? Ou a gente consegue enxergar coisas que a gente não conseguia enxergar em discussões anteriores. E cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais. E outra coisa, é que se a gente está tendo que estudar tanto, é porque a gente ainda não internalizou esse ensinamento tão difícil, por isso é que a gente tem que ser relembrado o tempo todo, né? E tá aí trabalhando nisso o tempo todo. O outro motivo é que esse é um assunto tão importante que a gente tem que estar trazendo para a nossa atenção o tempo todo, né? Então, essa mensagem de Emmanuel, que tem uma passagem de Paulo, e a gente vai... Assim, a minha agenda está meia pequena aqui, né? Mas a gente vai fazer uma reflexão da audiência e vocês vão entender um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Depois a gente vai fazer a análise do texto, tá? Então, vamos começar com a passagem de Paulo. Ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, primeira epístola a Timóteo 5:8. E aí, quando eu comecei a estudar para essa palestra, eu comecei a pensar, né? A gente sabe que quando a gente vai dar uma palestra, qualquer pessoa, vai dar uma palestra, ou vai dar um estudo, ou mesmo escrever um livro, ele tem que pensar na audiência. É audiência, né? Auditório. Audiência dele, né? Tem que pensar no público. Quem que vai estar recebendo essa mensagem? Para quem que eu quero passar essa mensagem? E eu comecei a pensar para que Paulo estava querendo passar essa mensagem? Parentes, né? Aí me veio 3 perguntas para vocês. Então, a primeira. Quem que é mãe e pai? Mãe ou pai? Aqui, levanta a mão. Pode abaixar. Quem que é filho? Pode abaixar. E o que é Deus? Pode falar. O que é Deus? Alguém? Inteligência suprema. Criador de todas as coisas. Se ele é o criador de todas as coisas, quem nos criou? Deus. Ele é nosso pai. Se ele é nosso pai, somos todos irmãos. Certo? Somos todos irmãos fraternos e, quando encarnados, estamos na condição de ou filho ou pais. Né? Muitas das vezes nas duas. Né? Porque quando a gente nasce,
posição de filho, né? Então a gente precisa de carinho, a gente precisa de atenção, a gente precisa de cuidado. Aí a gente, e tem alguém, pai, mãe, dando isso pra gente. Depois a gente cresce. Uma parte das pessoas tem filho, muitos não, né? Mas quando a gente está na posição de pais, a gente está dando aquilo que a gente recebeu quando era pequeno, né? Atenção para os nossos filhos, carinho, cuidado. Depois a gente envelhece. Quando a gente chega lá na idade do velhinho, o que acontece? A gente vai precisar do mesmo carinho, da mesma atenção, do mesmo cuidado que a gente recebeu quando era pequeno, que a gente deu quando era pai. E agora? Então, dá para perceber que é um ciclo. E a gente passa por todos esses ciclos. Tá? A gente pode até passar aí por uma encarnação sem ser pais. Mas, inevitavelmente, a gente vai ser criança, vai precisar dos cuidados de quando é criança, e depois vai precisar do cuidado quando a gente é velhinho, né? Então, com essa reflexão, a gente chega à conclusão que a mensagem de Paulo é para quem? Para todo mundo, para todos nós. Não tem distinção, porque uma hora somos pais, uma hora somos filhos, né? Uma hora somos crianças, outra hora somos velhinhos. Então, essa mensagem, quando ele diz cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, está incluindo todo mundo, né? Uma hora estamos na posição de irmãos, independente da posição. Isso vai sempre rodeando, vocês entenderam? Circulando. Vai sempre circulando, né? E aí a gente começa com a reflexão da mensagem que foi lida no começo, a mensagem de Emmanuel. E começa falando, né? A casualidade não se encontra nos laços da parentela. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Então, já está falando aí que não existe casualidade no núcleo familiar. Não, nada é por acaso. Nenhuma família, nenhum membro de uma família está ali por acaso. Todas as pessoas que estão no núcleo familiar têm um compromisso, houve um planejamento, né? Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Então, o que seriam esses princípios de leis sutil? O que seriam essas leis que Emmanuel se refere? A lei de amor e caridade, a lei do respeito, a lei de justiça, e é sutil porque está impregnado nessa relação entre os familiares, né? E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que é todo dedicado à família, né? E diz: honra o teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te há de ceder, te há de dar. Isso está no Decálogo, Êxodo 20, 12.
e fala assim, no mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral, da caridade e do amor ao próximo. Por quê? Porque não se pode amar o próximo sem amar aos pais. Então, tá aí a lei, essa lei que Emmanuel se refere, né? Da mesma maneira que a gente não pode amar o próximo sem amar a nós mesmos, não tem como amar o próximo sem amar os nossos pais. Foi quem nos deu a vida, quem nos colocou no mundo, né? Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, pais. O da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que o amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir com eles, cumprir com os pais, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, ou seja, não necessariamente os pais biológicos, mas aqueles que cuidam, né, que criam, que, na verdade, está fazendo o papel de pai, né? E cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Então, quer dizer que o mérito dessas pessoas é ainda maior, porque eles não tinham a obrigação de cuidar, né, dessa pessoa, porque não é o pai biológico. Mas se assumiu o compromisso e está fazendo, né, está cumprindo com esse dever, então ele tem um mérito ainda maior. E Emmanuel continua, impelidos pelas causas do passado, a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Então, impelidos pelas causas do passado, a reunir no presente. Então, como a gente falou, né? Não existe casualidade. Não é por acaso que a gente está naquela família. Se estamos ali, é para quê? Para solucionar débitos do passado, né? E interessante que pagar com alegria. Por quê, gente? Porque pagar com alegria. É uma oportunidade tão grande a gente estar junto dessas pessoas para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa solucionar os problemas do passado, né? Solucionar os débitos do passado. E quem ouve muito o Haroldo Dutra já ouviu falar que é uma oportunidade tão grande, por quê? Porque, às vezes, levam-se séculos para que espíritos que precisam, que têm débitos e que precisam trabalhar juntos, levam séculos para conseguir reencarnar juntos. Por quê? Porque uma hora um está encarnado, o outro está desencarnado, então tem, né, esse tempo. Então, o Haroldo diz que é uma oportunidade muito grande, que a gente tem que aproveitar. A gente tem que ter essa consciência e sentir a alegria por estarmos juntos, por termos essa oportunidade, né? E aí ele fala, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Então, quer dizer que para com a humanidade, quer dizer que não, se eu tenho débito com alguém, não afeta só nós dois, afeta toda a humanidade.
Por quê? Porque a gente cresce individualmente, a gente evolui individualmente, mas a gente também impulsiona a evolução do planeta onde a gente está encarnado. E é através dessas, da gente solucionando esses débitos é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Que a gente evolui individualmente, a gente evolui como uma comunidade, a gente evolui como um país e vai aumentando, né? Como se fosse aquela pedrinha que você joga na água, começa ali no meio e vai, né? Aumentando os círculos. E envolve toda a humanidade, né? Então, é uma bênção a família, a gente reencarnar juntos, né? Para trabalhar os débitos do passado. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. É bom quando a gente estuda, né? E aí a gente percebe que tá ali, né? Não veio por acaso também a lição, não, né? Então, estou eu aqui, com a minha voz delicada, suave, passando a mensagem para vocês, falando toda bonitinha, né? E aí, o que acontece? Qual é o meu tom de voz dentro de casa? Como é que eu lido com o parceiro problemático? Como é que eu lido com filhos desobedientes? Como é que eu lido com os problemas dentro de casa? Será que eu uso essa voz? Será que eu uso toda essa paciência que eu estou demonstrando aqui agora? Será? Fica quieta quem me conhece. Fica quieta quem me conhece. Mas é verdade, né? Então é isso que Emmanuel está falando aqui pra gente. Que não adianta a gente ler a mensagem, a gente, no momento, essa mensagem tocar o nosso coração, né? Emmanuel, o que ele fez? Ele pegou aquela mensagem de Paulo, ele foi lá, ele mastigou e trouxe assim, detalhadinha pra gente. Não tem um fio não tem uma parte dessa mensagem que a gente possa falar, não está clara, não entendi. Não, está claríssima. A gente consegue entender, né? E na hora que a gente está lendo, que a gente está estudando, toca a gente. Toca a nossa consciência. E a gente fala, puxa vida, como que eu estou me comportando? Mas aí, né, passa um dia, aí no dia seguinte já está lá, perdendo a paciência, se irritando, gritando, né? Então, não é dessa maneira que a gente vai conseguir, né? E é isso que Emmanuel está falando. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e angústias, reclamando-nos o sacrifício. E aí eu vou fazer a pergunta que a Claudinha fez lá no retiro, quando a gente começou a falar sobre família. Quem aqui vive num lar todo perfumado, todo, né, enfeitadinho, onde todo mundo fala manso, onde todo mundo se respeita, onde quando aquele faz uma pergunta que você acha assim, tipo, aí você tem toda aquela paciência, não, mas não é assim. Quem? Um lar sem problemas, sem obstáculos. Quem aqui? Por favor, levante a mão. Né? Então, sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores.
Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos o sacrifício. É sacrifício? É sacrifício. Né? Como é que a gente cresce, gente? A gente cresce através do sacrifício, a gente abrindo mão, né, de muita coisa, é a gente tendo tolerância, paciência. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo, né? Que é o que na maior parte das vezes a gente faz. Né? A gente já ouve uma coisa meio atravessada, eu não estou muito bem, não dormi direito, aí eu já vou e já pego meu chicotinho lá e dou aquela resposta. Né? Então, não tem como a gente, não é através da violência, não é através dos gritos, né, que a gente consegue resolver as coisas. E o que isso traz? Só acumula. Né? Acumula mais a nossa dívida. Isso aqui é do tema de ontem, do estudo do grupo da família. E fala, geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior dignamente aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho da nossa alma, na jornada para os cismos da vida. Então, assim, aquele que já trabalhou, que já conseguiu superar, né, esses conflitos, essas coisas, eles não tem necessidade de reencarnar no familiar. Se não tem nada para trabalhar, não tem necessidade. Então, se a gente está num núcleo familiar, com certeza não são esses espíritos aureolados, né? Muito pelo contrário, tem ao invés da auréola ali, tem os chifrinhos ali, né? São aqueles que a gente tem que realmente trabalhar, né? Mas olha que bonito, indispensável ao agasalho da nossa alma. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Né? Então, fé em quem? Em Deus, que nos criou para ser felizes, para ser fraternos uns com os outros, fé no futuro, fé em nós mesmos. Então, a gente está negando essa fé. É isso que Paulo está dizendo. E aí, no Evangelho, está lá no mesmo capítulo, honrai o pai e a mãe. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual. Como a gente percebe muitas vezes, né? Como? Através de doenças, através de inúmeras coisas que acontecem na nossa vida, os problemas que aparecem, são já, se a gente for perceber, se a gente for observar, a gente consegue perceber que são consequências das nossas próprias atitudes aqui, né? Mas com certeza noutra, né? Algumas vezes já nessa existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros, né? Então, tá aí
a lei de causa e efeito, né, que a gente aprende na doutrina espírita. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-nos através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Honrai ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o recurso da velhice, cercá-lo de solicitude, como eles fizeram para nós na infância. E é engraçado, porque quando a gente está estudando, como eu falei, né, não só aqui, teve no retiro, a gente falou da família, ontem, a palestra de hoje, e semana passada eu já estava lendo, procurando material para palestra, e aí eu escuto lá o bip do meu WhatsApp, e meu irmão me mandou um vídeo de um padre, e ele está falando exatamente sobre honrar o pai e a mãe. E, gente, ele falou de uma maneira tão... o sermão dele foi tão bonito, que eles mostravam assim, tá todo mundo chorando. E aí ele estava falando do carinho que a gente tem que dar para os nossos pais quando eles são velhinhos, né? Da atenção que a gente tem que dar. E ele falou assim, tenha paciência com seus pais, tenha paciência com a sua mãe quando ela repete as coisas 500 mil vezes. Meu filho, você precisa pegar aquele documento, não esqueça aquele documento. Você pegou o documento, filho? Peguei, mãe. Passou 5 minutos. Filho, olha, não esquece o documento. Peguei o documento, mãe. Passou 5 minutos. Meu filho, olha, você tem que pegar aquele documento, você tem que levar. Mãe, peguei o documento. E ele fala assim, repete, não importa quantas vezes. Repete com carinho. Porque ele falou que normalmente o que a gente faz é o quê? Primeira, segunda, responde numa boa. Terceira, pô, mas já não falei que eu peguei o documento, caramba. Vai repetir quantas vezes? E ele fala quantas vezes for necessário. E outra coisa que ele apontou é assim, para a gente não só responder com carinho, mas também falar, mãe, você já me falou, você lembra que você falou? Que é importante apontar para a pessoa que ela já falou, porque às vezes ela mesma não percebe, faz parte do processo da velhice, né? E o quê? Quem que vai chegar lá? Quem que vai chegar lá? Né? E então esse carinho que a gente tem que ter com os nossos pais e o que muitas pessoas questionam, né? E quando a gente tem um pai e uma mãe que não foi, que não se dedicou a nós, que falhou como pai e mãe, né? Que muitos de nós temos essas situações, né? Então, mesmo assim, a gente tem que amar, a gente tem que respeitar, mesmo assim. Talvez a gente não consiga amar como, né, o amor que a gente deveria ceder realmente, mas o respeito, sim. A gente deve o respeito e a gente deve o cuidado. Você pode até não amar, mas você deve o respeito. Por quê? Porque se não fosse por esse pai ou por essa mãe, a gente não teria a oportunidade dessa reencarnação. A gente não teria a oportunidade de estar aqui, tentando se melhorar, tentando crescer, né? Então, é difícil, muitas vezes, a gente lidar com aquele pai ou com aquela mãe que, muitas vezes, prejudicou a gente, né? Muitas vezes foi má, mas se a gente tem a oportunidade de dar, cuidar
fazer o que estiver no nosso alcance para que eles estejam bem, é a nossa obrigação, faz parte da nossa obrigação. E o espírito, a Sheila recomenda: nunca deixe um velho sem o teu sorriso ou um aperto de mão. Vê o que podes fazer por ele, com alegria e afeto. Se já chegou a velhice dele, a tua se encontra caminho, não te iludas. E poderás ser mais necessitado do que ele. Trata os velhos com benevolência. Canta para eles, se tiveres esse dom aflorado. Lê para eles. E conta histórias que possam agradá-los. Mais tarde, escutarás de outros lábios a fala e a música cujas sementes plantastes nos corações dos que estavam partindo para a espiritualidade. E em muitos livros a gente vê, né, que fala da espiritualidade, né, de espíritos que agradecem, que cuidam da gente, às vezes que a gente nem tem uma ligação com esse espírito, mas por a gente ter cuidado de algum ente querido desse espírito, na velhice, né, sei lá, às vezes a gente vai fazer um voluntariado, né, ou cuida da vizinha velhinha, leva no supermercado toda sexta-feira, né, Adriana? Então, a gente não tem noção das bênçãos que a gente pode receber de todos os familiares, de todas as pessoas que amam essa pessoa, né? Então, a recompensa vem. Não que a gente tenha que fazer pela recompensa. Não é isso. Mas a recompensa vem. Então, somente destrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então é isso. Eu espero que espero que essa mensagem não só toque os nossos corações, mas que a gente trabalhe principalmente dentro do nosso lar, principalmente com a nossa família, principalmente com aquele irmão, né? Que talvez no momento esteja na posição de marido, na posição de filho, mas é um irmão e muitas vezes necessitado, né? Muitas vezes nós somos os irmãos, o irmão necessitado. Então, que a gente pense com carinho, que a gente reflita, quando der o impulso de querer gritar, que a gente consiga se controlar e se não conseguiu da primeira, pelo menos lembra, né? Peraí, eu vou tentar não gritar da próxima vez, né? E quando a gente tiver oportunidade, tá sempre tratando as pessoas com amor, com carinho, porque a gente passa por todas essas fases. Uma hora somos aqueles necessitados do amor, do carinho e da atenção. Outra hora somos os que dão. E mais tarde vamos precisar disso novamente. Então, eu agradeço a atenção de vocês. E obrigado, e a gente vai para o passo agora.